A paz do Senhor. Quero desejar a todos os meus irmãos, amigos, parentes, a todos que comigo têm aqui nos dado esse privilégio, essa honra de nos ouvir, e creio que venha trazer refrigério, venha trazer conhecimento, venha trazer aí edificação. E se alguma coisa você não concordar, você tem o direito aí de pôr um comentário para a gente conversar a respeito. Meus agradecimentos vai para todos aí em São Paulo, como também na Bahia, e a todos aqui na cidade de Ailandra. Vai a minha saudação aí para o nosso pastor Rosivaldo e também ao nosso dirigente local aqui, presbítero Marcos. Quero ministrar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo 139, versículo 1. Eu quero dar um título para esta palavra, para nós aqui juntos meditarmos. Diz o texto em Salmos de número 139. A palavra de Deus, ela nos dá esse ênfase. O Salmo todo em si, ele refere-se a uma perícia. Como eu já disse, o título, quando passamos pela perícia de Deus. E o Salmo 139, versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondastes, tu me conheces. Por quê? Porque Deus é onisciente. E o mesmo Salmo 139 diz assim: Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E o versículo de número 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Perícia. Aqui, o salmista, no Salmo 139, aqui tem 3 passagens aqui que podemos observar. 3 passagens aqui que podemos observar. A onipotente e a onipresença de Deus e a sua onisciência nesse Salmo 139. Quando a palavra de Deus ela fala muito em sondar, como aqui no Salmo 139, o salmista começa dizendo que Deus o tinha sondado. E através dessa sonda de Deus, né, falou aí sobre pensamentos, sobre caminhos, né, que Deus cerca até o deitar, o levantar. Quer dizer, Deus está vendo tudo, sabe de tudo. Sondar significa uma avaliação, quer dizer, sondar é avaliar, é investigar, é inquirir. E quando fala também nesse examinar, a Bíblia fala também de esquadrinhar. Quando fala de esquadrinhar, fala de estudar, né? E
provar. Todo mundo vivemos nesse século XXI, ninguém compra uma roupa a olho. Ele tem que provar a roupa. Um sapato. Ele tem que investigar quando vai comprar qualquer coisa, se não está com defeito. Não é assim? Mas o que nós vamos falar é a respeito da vida do ser humano ou da vida do cristão. Se Deus fizer uma sonda hoje, na minha e na tua vida, será que nós vamos estar enquadrados na sua vontade? Vamos estar enquadrados nos seus mandamentos? Se Jesus esquadrinhasse a nossa vida, será que ele ia ficar feliz de ver como nós agimos e falando no seu nome? A medicina, ela usa a sonda. Esse é um instrumento, né, que após fazer uma determinada cirurgia, é obrigatório colocar a sonda para tirar o resto das impurezas, para que o local fique limpo e não venha trazer aí uma infecção, né? E nessa sondagem tem que também ser por dentro e por fora limpeza. Quando fala de examinar, analisar, isso fala de atento, minuciosamente, né? Quando fala também rins, né, na Bíblia, está falando como sede de emoções também. Quando nós observamos aí no Salmo de número 26, a palavra de Deus, ela nos mostra aí também um pouco diferente. No Salmo 26 diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Aqui ele se expressa, o salmista, falando: julga-me, Senhor, julga-me. Será que nós podemos, como o salmista Davi, dizer: julga-me, Senhor? Coloca a sonda aí, para tirar também as impurezas se tiver. E aqui ele diz que tem andado em sinceridade e tem confiado em Deus. Oi, irmão Ildefonso, a palavra de Deus lá, parece que Paulo, quando estava tendo uma ceia, diz lá assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muitas das pessoas querem examinar a vida dos outros. Querem ver o que está errado na vida dos outros. E esquece da sua. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Esquadrinhar, analisar minuciosamente. Quando fala assim, usa um termo, um ditado popular, vai ser examinado tintim por tintim, peça por peça, nota por nota, frente a frente. Quando fala de esmiuçar, esse esmiuçar é busca, fala, está esmiuçando, está procurando alguma coisa. E Provérbios de Salomão, no capítulo de número 20,
Provérbio de Salomão, no capítulo 20, ele diz assim, o capítulo 20, versículo de número 27, ele fala assim, olha, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A alma. Ela esquadrinha. A alma, ela mostra quando você está abatido, mostra quando você está alegre, quando você está desconfiado. Não tem como esconder. Ela esquadrinha o homem, como diz a palavra, né? Quando nós observamos também no livro de Eclesiastes, diz assim o pregador, no capítulo 1, versículo 13, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Cada um tem que examinar. Cada um de nós temos que nos examinar. E isso não é só uma vez. É o dia, todo dia. E no final do dia você vai pôr a cabeça num travesseiro e vai ver se você não cometeu algum absurdo diante de Deus, diante dos homens e diante de si próprio. E você precisa fazer, como diz na área de digitação de computação, você precisa aí buscar ou deleitar alguma coisa. Ô irmão Ildefonso, provar, pedir para provar. Se a gente pedir para os outros nos provar, nós vamos padecer. Mas quando pedimos para Deus, prova-me, é diferente. Por quê? Quando o provar de Deus, diz aqui o versículo 28, diz assim, quando nós nos enquadramos, nós estamos nos esmiuçando a nós mesmos, estamos aqui procurando ver alguma coisa, e Provérbio diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quem busca suas falhas, seus erros, e o poder do Espírito Santo, ele também vai, nossa consciência, como diz, está com a consciência pesada. Ela fica nos acusando. Ô irmão Ildefonso, me fale mais uma coisa. Sondar a mente, quer dizer, o entendimento, o intelecto. Sondar o coração, fala de sondar também pensamentos. Né? No mesmo salmo aqui de número 139, no versículo de número 23, foi o que eu li, que ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas, ô irmão Ildefonso, rins fala também dos desejos. Quando Mateus, capítulo 6 de Mateus, o versículo de número aqui 22, 6:22, diz assim, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá
luz. É fácil quando a gente observa alguém com um olhar estranho, um olhar desconfiado, um olhar mau, um olhar com maus intenções, um olhar querendo comer com os olhos, como tem um ditado popular. Não tem como escapar. Os olhos é a candeia do corpo. Não adianta a pessoa tentar aí alguma coisa que quando passa nessa perícia aí de Deus, precisa ver se não vai ser reprovado. Tudo bem, irmão Ildefonso, mas me diga mais o que aí. Então, há 3 áreas para realizar uma perícia ou uma vistoria, e eu acrescento. Nessas 3 áreas para realizar uma perícia, diz aí, nós convivemos aí com a polícia científica e ela é para fazer a perícia. Em muitos lugares se faz perícia médica, perícia feita na Previdência para saber se a pessoa está ou não está doente. Tudo é visto. Não vai passar nada por debaixo do pano. Ô irmão Ildefonso, essas 3 áreas aí, para realizar uma perícia, sim, uma vistoria de caráter e de personalidade. Aí, a perícia dos homens, ela às vezes tem alguns programas aí para ganhar Ibope, para ganhar audiência. Aí eles fazem aí o teste de fidelidade, né? Então esse teste de fidelidade, ele acontece em vários processos. Tem a área profissional, tem o ISO 9002, hoje eu não sei qual é o que está em pauta, que ele avalia as empresas para ver se está mesmo ok. Se é mesmo aquilo que ela está vendendo, tem selo de qualidade. Ô irmão Ildefonso, o Inmetro também faz isso, né? O Inmetro também. O Ministério da Saúde, vemos aí selo de pureza, né? O ABIC e outros mais aí. Para tudo isso, no meio da nossa convivência, para nós ver aí essa perícia daquilo que nós vivemos, compramos, vendemos, agimos. Ô irmão Ildefonso, tem a perícia das autoridades, a perícia civil, criminal, essa científica que nem você já falou, né? A investigação federal, a CPI. Tem aí para ver como está teu nome no Serasa ou no SPC. Tudo isso é confiscado em uma perícia para saber. Você vai comprar algo, primeira coisa que eles vão ver é se seu nome está limpo. Irmão Ildefonso Serasa, isso é a perícia das autoridades. Tudo bem. E a perícia de Deus? A perícia de Deus, porque ainda nessa perícia das autoridades, nós temos aí a ONU, temos o FBI, temos a CIA, tem a KGB russa e por aí afora. A Polícia Federal para levantar aí causas mais graves diante de pessoas. Mas a perícia de Deus, irmão Ildefonso, a perícia de Deus é diferente. Aqui o salmista ele pediu para ser sondado. E o nosso Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabe como está a minha e a tua vida. Ele já sabe. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo como uma câmera de um celular que você usa. Para tudo você tirar selfie. Temos câmera aí nas rodovias e em todos os estabelecimentos. Hoje a pessoa está vigiada, queira ou não, pela elite da sociedade.
Mas os olhos de Deus, ele está em todo lugar. Irmão Ildefonso, a Bíblia fala isso? A Bíblia fala que os olhos de Deus estão por todas as partes. Irmão Ildefonso. Quando nós lemos Bíblia, nós vemos que é dessa forma. Diz aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 3, diz assim: os olhos do Senhor estão por todo lugar. E sabe o que é que está contemplando? Não é só os bons, não. Os olhos de Deus estão contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo. Irmão Ildefonso, Salmo 15, versículo 3. O Salmo 100, o que é que diz? Salmo 101. No Salmo 101, versículos 6 e 7, diz assim, que, aqui dizendo como se fosse Deus: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, e que ande em um caminho reto. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha aí. Quando passa pela perícia de Deus, o que anda no seu caminho reto, esse vai servir a Deus. Se você não anda no caminho reto, pode ter certeza, você está dispensado das fileiras, como quem seleciona alguém para um exército. Irmão Ildefonso, é isso? E o 7 diz o que aí? E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha aí, a perícia. O que usa de engano. Se você usa de engano, não vai demorar muito, você vai estar longe dos átrios do Senhor. Então, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Olha aí, que perícia. E essa não tem como comprar, não. Não tem como comprar o que está fazendo a perícia. Dar um trocado para passar batido. Não. Irmão Ildefonso, o versículo 6 e 7 é assim, E o 5? E o que difama o seu próximo, o que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Aquele que difama o próximo, irmão Ildefonso, na perícia de Deus, ele está desclassificado? Tá. Não sou eu que estou falando. Assim como tem o Código Penal de todos os processos civis, criminais e trabalhistas, e tem as suas cláusulas, está lá. E o juiz, na hora, ele vai verificar qual é o artigo, a cláusula, que departamento que é, se é civil, criminal. E ele bate o martelo dentro do Código Penal. E aqui, o Código Penal, para que possa fazer essa perícia, é as Sagradas Escrituras que está dizendo. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Está vendo aí, crente? Para quem tem a linguinha comprida e vive falando do seu irmão, olha aí, cuidado com a perícia. Irmão Ildefonso, fale mais aí. Tu falou aí da perícia, né? Mas, pelo menos, fale mais um versículo aí, vai. Só para mim ficar feliz. Tudo bem, vamos ver os Salmos de número 33, versículo 18, que é que diz? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e esperam na sua misericórdia. Irmão Ildefonso, me diga mais aí.
Como que é mais esses instrumentos aí para periciar? O prumo. O prumo é usado nas mãos do pedreiro para saber se a parede está torta e ver qual lado que está pendendo, para deixar alinhada a parede, a estrutura, né? Então o prumo serve para, é o nível, para pôr no local certo. Aí eu fiquei pensando, irmão Ildefonso, Deus coloca o prumo na nossa vida? Coloca. Deus coloca o prumo na nossa vida para saber se nós não está torto. O que é estar torto? É que não está andando corretamente. Aí coloca o prumo e vai... Quando coloca o prumo, ele vai acusar. Opa, aqui está errado. Vamos corrigir isso aqui? O nível ou prumo é colocado até quando vai fazer um piso. E se você não colocar, o piso fica com queda d'água para vários lados, fica com poça d'água quando termina o piso. Uma porta, uma janela e assim por diante. E na nossa vida não é diferente também não. Mas, ô irmão Ildefonso, então me diga aí, o profeta Amós, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Deus, o profeta falando que o Senhor, né, o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, quer dizer, levantado no prumo é levantado corretamente. Ui, irmão Ildefonso, é isso, é. E aí, o Senhor me disse, que vês, Amós? Que vê aí, profeta? Que vê aí, homem de Deus? Que vê aí, obreiro? Ô crente, o que é que tu vê? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Deus aqui falando que ia colocar o prumo no meio do povo de Israel. E nós somos considerados hoje israelitas. Nós somos considerados povo de Deus. Será que você deixaria Deus colocar o prumo na tua vida hoje? Agora, nesse momento? Você deixaria? Você pediria? Ô irmão Ildefonso, Tem mais, irmão? Tem. Quando nós olhamos, aí não é o prumo, não. Agora vamos falar a vassoura. A vassoura faz o que, irmão Ildefonso? A vassoura, quando ela chega nas mãos daquele que tudo pode, a vassoura serve para varrer, para limpar e nunca colocar o lixo debaixo do tapete ou em um local. O lixo, depois de ter varrido, se joga fora no lixo, que não presta, é sujeira. E a vassoura serve para isso. E aqui, o profeta Isaías, ele fala que a vassoura, esse instrumento de perícia na vida do cristão, e regarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraivada varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, para que não fique mais esconderijo, que as águas vai cobrir, e onde a água entra, onde a água penetra,
ela, se tiver umas poeirinhas lá, uma terrinha, dependendo da correnteza da água, ela vai tirar dali aquela sujeirinha e vai levar embora. Então o profeta aqui, usado por Deus, ele disse assim: eu regarei o juízo pela linha. E a linha, ela serve também para esquadrinhar, ela serve para ver o nível, ela serve para saber se está baixo, se está torto. Usa também a linha. O irmão Ildefonso, Isaías 28, 17. O que mais que Deus usa? Balança. Não é balança injusta. Irmão Ildefonso. Balança. Provérbio diz, aí, se não me falha a memória, Provérbios 11, parece que fala alguma coisa sobre balança. Fala mesmo. Oh, meu Deus do céu. Eu estava falando aqui da justiça, que varre, né? Aqui achei um versículo. Como a justiça encaminha para a vida, assim é o que segue o mal, faz isso para a sua morte. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa. Eu tenho visto na vida de pessoas que usam balança e já corrigi alguns. Eles querem roubar 200 gramas, 250, até 300 gramas. Você vai comprar um pedaço de carne, ele pesa lá, na hora ele põe um outro pedaço, um pedaço de carne que você não escolheu. Quando você vai ver o produto pesar em outra balança, está devendo, está faltando. Tem pessoa que ela vem com balança enganosa. Isso na vida cotidiana. Mas e na vida? Na vida do salvo. Balança de Deus ordenou seu povo a usar ela justamente. Aí nós vimos aí, vamos ver aqui em o profeta Amós de novo. O profeta Amós, no capítulo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Ouve isto, vós que analeais o abatimento do necessitado. Olha, ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destrui os miseráveis da terra. Olha, isso é impureza. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o elfa e aumentando o ciclo. Diminuindo. Está acontecendo hoje já, esse tipo de coisa. Comprar um pedaço de carne, ninguém consegue comprar às vezes 1 quilo de carne pelo preço que está. Então, diminuindo o elfa e aumentando o ciclo. E procedendo dolorosamente com balanças enganadoras. Não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo isso. Capítulo 8 de profeta Amós. Aí ele continua, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapato. Meu Deus! Que situação do povo. O povo de Judá e o povo de Israel. Olha que ponto, com balança enganosa, agindo dessa forma, aumentando aí o valor. Esse Covid despencou em tudo. Todo mês sobe o ciclo, o valor das coisas que se alimentam. E aqui diz que, olha, para comprarmos os pobres. Coitado hoje. Quem era pobre hoje
está mendigando. Comprar os pobres por dinheiro e os necessitados ficar os que mais, os miseráveis. Comprar eles, os necessitados, por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas do trigo. Mas Deus tem balança. Deus tem perícia. E no versículo 7 diz assim: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu mesmo me esquecerei de todas as obras, de todas as suas obras para sempre. Eu não me esquecerei. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as obras para sempre. Essas obras não vai passar batido, não. A perícia de Deus, se você está agindo assim, pode saber. Ô irmão Ildefonso, me diga uma coisa, parece que houve aí, o povo começou a abusar aí na época do rei Belsazar. Irmão Ildefonso, na época do rei Belsazar, ele não agiu correto. O rei Belsazar, ele, com a casa de Deus, com a vida que ele estava, achou que ia passar batido. Mas nós olhamos aqui a palavra de Deus que diz assim: e tu, filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, e ainda que soubestes de tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebesse vinho por eles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem e nem ouvem, e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Deus não se deixa escarnecer. A perícia de Deus, ela é feita. E diz aqui o texto no versículo de número 24, então dele foi enviada a parte da mão, a qual escreveu esta escultura. Está, pois, a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas Deus, ele tem perícia. Ô irmão Ildefonso, poxa vida, essa palavra é forte. Eu quero falar um pouco aqui da onisciência de Deus, a sonda de Deus. Quero pegar aqui um texto de Timóteo. 1 Timóteo.
carta da 1 Timóteo, minha Bíblia está tão velhinha que se um pouquinho que dá um vacilo, você pode rasgá-la. Aqui, 1 Timóteo, versículo 5, diz assim: o fim do mandamento é a caridade, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Você pode estar dentro da igreja, mas se não tiver enquadrado, quando a pelista de Deus chega, é a mesma coisa como escreveu lá para o rei Belsazar. Tome cuidado. Consciência é a voz secreta que aprova e desaprova. É a faculdade mental que julga os teus atos. Você tem aí uma consciência e tem uma subconsciência. Você tem. A subconsciência, ela é o almoxerifado. E você às vezes deposita nesse almoxerifado do subconsciente não só coisas boas, mas como coisas ruins. E Salomão, ele tem um texto aqui referente a isso, no capítulo de número 21, ele diz assim, a palavra de Deus, capítulo 21, verso 16, diz assim: aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Quem faz isso, perdão, eu li o 20, 16, mas é o 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Então, a consciência, ter consciência dos fatos, quando os males surgem, todo mundo tem consciência. Não tem esse que ela não é despertada. E quando as obras revelam nosso entendimento, revela. Tito revelou a respeito de pessoas que não coincidiam. Mas eu vou ler uma passagem aqui, lá no Antigo Testamento, já no início da palavra de Deus, em Gênesis, capítulo de número 42, essa passagem aqui é muito conhecida, né, diante do povo de Deus. Diz assim o texto 42, o verso de número 13 ao 15. Gênesis 42 é os irmãos de José quando desceram ao Egito ali, né, que ter consciência pesada. Diz o versículo 9, então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espia e vieste para ver a nudez da terra. Ele falou para os seus irmãos quando foram ali, quando teve a fome. Mas o versículo de número do 13 em diante, diz assim: e eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o vosso pai hoje, mas um já não existe. Eles falaram assim diante de José, dizendo que um não mais existe dos filhos, que eles tinham vendido, pegado a roupa manchada de sangue, falando para o pai que um animal havia matado. Olha bem a consciência. E depois nós vamos ver mais à frente, no mesmo capítulo e no capítulo 20, diz assim: traz-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eis que assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nossos irmãos,
pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Aí, quando eles foram buscar o mais novo, relembraram o que tinha feito com José, o que tinha a túnica colorida. Eles lembraram. Nós, olha bem, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia dele, porém não ouvimos. Quando ele pediu, não faça assim comigo, olha, ele fez um lamento, José, para não fazer, e eles fizeram. Agora a consciência, diante de Deus, eu falo assim, a hora do troco. Tem muita gente ainda praticando dentro da casa de Deus determinadas coisas e pensa que vai passar despercebido. Oi, meu Deus, tudo bem, vamos para mais. Quando avaliamos o almoxerifado da subconsciência, encontramos as falhas. Nós encontramos, sim. Quando as obras revelam o nosso entendimento. Ô, irmão Ildefonso, deixa um pouco para lá. Vamos falar aí sondando uns aos outros. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem somos para Deus? Para a família, para a igreja, para a sociedade. Jesus sonda a igreja e dá um diagnóstico. Para a igreja de Éfeso, ele sondou e deu um diagnóstico assim: na destra de Jesus tem o anjo, e na destra da sua mão anda no meio dela. Diagnóstico: deixou a primeira caridade. Ele faz ali uns esclarecimentos para a igreja em Éfeso e ele dá um diagnóstico, faz a perícia e fala: olha, vocês deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Olha, o amor é tudo na vida do crente. Na vida do cristão, é tudo. Diz aqui, olha, no capítulo 2 do Apocalipse: lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti, e tirarei o seu lugar, e o teu castiçal, se não te arrependeres. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 4. E a igreja de Esmirna, Jesus é o primeiro e é o último. Ele está sempre em primeiro lugar, em tudo. Jesus, aqui na igreja, ele diz assim, escreve: eu sou, diz, o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Eu sei as tuas tribulações, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. É pesado, hein? A perícia de Deus para a igreja de Esmirna foi pesado. Ele deu um diagnóstico. Os que se dizem ser crente e não são. Olha. São sinagoga de Satanás. Ô irmão, e a igreja de Pérgamo falou alguma coisa? Deu um diagnóstico? Sim. A igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2, Jesus tem a espada de 2 gumes.
Aí no versículo do Apocalipse 2:12, o diagnóstico: os que se deixam levar pelas paixões sensuais. Mas uma poucas de coisas tenho contra ti, porque tens já os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina que Baraque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituírem. A perícia de Deus não tem como. Não tem como. E a igreja de Tiatira, irmão? A de Tiatira, ele é o Filho de Deus, tem olhos de chama de fogo, pés reluzentes, e o diagnóstico? Ele dá: os que tolera a Jezabel. Aí no versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras mulher que se diz profetiza, e ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Olha aí. É forte. A igreja de Tiatira, os que toleram. E a de Sardo? Jesus tem os 7 espíritos. Né? Aí ele vem dizendo aí o versículo de número 2, a igreja de Sardo. Sê vigilante e confirma os restantes que estava para morrer, porque não achei as obras perfeitas diante de Deus. A perícia, a sondagem foi grande. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também em Sardes tem algumas pessoas que não se contaminaram, porque nunca nós podemos olhar por um todo. Tem o joio? Tem o trigo também. Ô irmão Ildefonso, obras imperfeitas. E a igreja de Filadélfia, irmão Ildefonso, você pode dizer aí algum diagnóstico? Tem. Os que tem, ele diz que tem a chave. Ó, eu tenho a chave. Aqui, versículo 8 e 9. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venha e adore prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação. Diagnóstico. Dizem ser judeus e não são. Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Crente, obreiro. Tome cuidado. A perícia está aí, hein? A igreja de Laodiceia. O que tem a testemunha fiel e verdadeira. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, assim diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Oxalá fosse quente, mas porque és morno e és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O diagnóstico, irmão, é os que estão em cima do muro, indeciso dentro da casa de Deus. Não tomaram ainda decisão, não pegaram a sua cruz para seguir a Cristo. O versículo 17 diz assim, olha, como dizem, eu já sou crente, sou salvo. Aqui o texto diz assim, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes
que és nu, é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus, na pessoa de Jesus, falou assim. Porque tem muita gente que pensa que é alguma coisa e quer estar acima dos seus irmãos. A perícia de Deus é forte. Ô irmão Ildefonso, me diga aí. E o versículo 15, né? Dizendo que sabe das obras. Esses que ficam em cima do muro. Só estão fazendo volume dentro da igreja. Não sabe nem o que quer. Não sabe nem o que estão adorando. Tudo bem. Tem medicação para esse tipo de coisa? Tem, irmão Ildefonso. Tem. A medicação após o diagnóstico, no Salmo de número 38, nós vemos o seguinte aqui, a palavra de Deus diz assim. Salmos de número 38, o 3, tem aqui do 3 ao 8, né? Não há coisa sã na minha carne. Reconhece que não há coisa sã na sua carne. Por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada estão mais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corrompidas, e por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas e largas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado. Tenho fugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Olha bem. Tem jeito? Tem. Confessando. Ô irmão Ildefonso, reconhecendo que é pecador como Davi, que pecou. Não há coisa sã na sua carne. Está prestes a coxear. O versículo 17 diz assim: porque estou prestes a coxear e a minha dor está constantemente perante mim. Aí ele diz: confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. É reconhecer que passou na perícia, Deus pôs aí a sonda e agora ela está querendo tirar suas impurezas. É só reconhecer que é pecador. E se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ô irmão, reconhecer que Jesus perdoa? Sim. Jesus levou sobre si o pecado de muitos? Sim. Com o Senhor está o perdão? Sim. Salmo 130, versículo 3 e 4. O paralítico disse, o paralítico ele falou, olha, o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Jesus quer dizer, nesta hora, dessa tarde abençoada, né? Ele quer dizer, perdoado estão os teus pecados. Tem um hino que diz assim, sonda-me, Senhor. Não tem um hino que todo mundo gosta de cantar? Transforma-me, renova-me, enche-me e usa-me. Deixa Deus, através de Jesus Cristo, fazer uma obra